pelas movimentações que foram tornadas públicas, eu suponho que o Marcos Braz tenha dito que o Scarpa correu. Agora, se não aguenta, não vai, né? Não, agora sim. Vamos supor que realmente ele está falando do Gustavo Scarpa sem citar o nome dele. É alguma coisa que possa ser criticada na escolha de um jogador que fala, não, aqui eu tenho mais condições de jogar, de ser titular, vou jogar mais tempo? Sim. Significa que, não, ali eu não vou jogar, eu vou esquentar o banco, não tenho a menor chance. Muitas vezes. Não é isso que ele pensou. Ele pensou na questão, bom, ele tem que avaliar o quê? Como todo jogador que recebe ofertas de 2 clubes. Com quem eu vou jogar? Ou com quem eu vou disputar para jogar? E o cara faz a escolha. Sim. É absolutamente normal. Com quem eu vou jogar? Ou com quem eu vou disputar para jogar? E o cara faz a escolha. Sim. É absolutamente normal. Tenha sido uma escolha, se foi o Scarpa ou se foi outro, até uma escolha de uma proposta financeira inferior, né? Para jogar. Abriu mão de dinheiro para jogar mais. Isso, porque você vai balanceando as coisas. Não tem problema algum isso. É claro. Eu não acho que tenha sido... Não, esse não é um argumento que possa ser usado para criticar um jogador. Esse é o problema. E parece que o jogador está com medo. Né? Não é medo. Não, parece que ele não confia. Fala, aqui eu não vou jogar, aqui vão esquecer de mim. Não, mas assim, quando eu vejo o Spindle falando, eu não acho que ele está criticando os jogadores, ele está falando, olha, é difícil também para mim quando eu vou tentar conversar com esses jogadores. Isso é um fato. Marcos Braz, não, mas eu já acho que ele... Não, eu estou falando do Braz. Vai mais agressivo. Estou falando do Braz, teve um que correu aí. Correu? Talvez o Braz não tenha entendido bem aquilo que aconteceu ou tenha levado para um lado que não é o mais legal. Um jogador recusou o Flamengo, você tem que ser maluco. Não. Se foi isso, se ele está falando do Scarpa, o Scarpa tinha opções. E ele escolheu outra. Normal. Sim, e tem jogador também que quer começar ou que não está com esse tamanho do Scarpa ainda e quer ir para o Flamengo e ver qual é. Confia em si. Tem jogador que precisa jogar. Né? O jogador está no clube anterior, ele está sendo pouco aproveitado. Sim. Quando ele imagina o próximo passo, ele quer jogar. E se tem um outro clube grande, tão grande quanto, ou um pouco menor, ou com um projeto ambicioso tão grande quanto, com a possibilidade de jogar mais, o Flamengo vai ter que lidar com isso. Né? Então, você ter o elenco que o Flamengo tem, te traz ônus e bônus. Né? O bônus é você ter o melhor elenco do continente, onde... na teoria, sempre, toda temporada que começa, o Flamengo é o clube que tem mais chance de ganhar campeonatos. Logo, todo mundo quer estar onde existe a maior chance de vencer, porque todo mundo vence e é bom para a carreira de todos eles, financeiramente e esportivamente. Mas também existe o ônus, que tem o jogador que quer jogar mais, seja por vaidade, seja por necessidade, seja por questão física, por ritmo de jogo, né? Acho que isso faz parte. É a mesma história da questão financeira. Qual é o lado bom de ter o dinheiro que o Flamengo tem, né? De ter se organizado para ter esse dinheiro? Poder comprar pagar. Praticamente quem quer. Qual é o lado ruim? O vendedor sempre sabe que o Flamengo tem. Logo, ele vai pedir um pouco mais, né? Então, acho que isso faz parte das características de mercado. Eu imagino que seja o Scarpa, né? Sim. Não tenho informação que é. Só estou ligando os pontos pelas negociações que foram tornadas públicas e o Scarpa fez uma outra opção, ao invés de ir para o Flamengo. E falamos disso. André Kfouri, você citou todos aqueles jogadores muito importantes no elenco do Flamengo, que tem o De La Cruz como o único reforço até aqui. Entramos em mais uma temporada, mesmo assim, com o Flamengo, com o elenco mais forte do Brasil? Eu acho que sim. Como era no ano passado. O elenco é o mais forte do Brasil, é o mais talentoso, é o que tem a maior quantidade de jogadores acima da média, decisivos, jogadores que ganham jogos, que tem esse poder, que tem esse perfil. Mas o Flamengo disputou vários troféus e não ganhou nada no ano passado. Sim. Não há garantias no futebol, a temporada foi muito mal planejada, ela começou muito mal com um treinador recém-contratado que começou a trabalhar em cima da hora de viajar para o Mundial de Clubes e a partir daí foi ladeira abaixo, tentando consertar até a chegada do Tite já com um ano praticamente sentenciado em relação a troféus e o Flamengo tendo que pensar no calendário de 24, buscar uma vaga na fase de grupos da Libertadores, começar a analisar com a nova comissão técnica o elenco no sentido de ver quem vai ficar, quem não vai, quem pode chegar. No final das contas, com essa única contratação, pelo menos até agora, o Flamengo continua com o principal elenco do futebol sul-americano. Com uma vantagem. A nota de partida, lembra da Daiane dos Santos e tal, as competições de ginástica? Nota de partida, é a nota com a qual o ginasta começa a sua apresentação.
e a partir disso ele perde pontos. O Flamengo tem a principal nota de partida da temporada de 2024, de novo, como aconteceu. Bruno Henrique pelo Flamengo em 2023, 38 jogos, 21 como titular, 80 minutos por jogo, 7 gols e 2 assistências. O Bruno Henrique falando sobre o ano de 2023, que não foi brilhante para o Flamengo, mas foi um super ano para o Bruno Henrique individualmente. Especialmente pela maneira que ele voltou da lesão gravíssima que ele teve. Ele é um craque de bola, né, para a nossa realidade aqui. Então a gente fala que o Flamengo teve um mercado tímido. Renovar com o Bruno Henrique é uma tremenda contratação, por 2 motivos. Primeiro, porque ele continua no Flamengo. Segundo, que ele deixou de ir para o Palmeiras, né? Porque se o Flamengo não renova, ele estaria aqui em São Paulo para jogar no Palmeiras. E aí seriam 2 problemas para o Flamengo: não tê-lo e tê-lo no seu maior concorrente pelas competições. Então, assim, o Flamengo não podia deixar passar, o Flamengo agiu correto, assim, a diferença de ideia de prazo de contrato não deveria ser um empecilho para que esse cara deixasse o clube. Então, uma tremenda renovação. Tem 2 coisas que me chamam a atenção. A primeira delas é como ele vai ser aproveitado nessa temporada. Porque, assim, o Bruno Henrique é um tremendo jogador. Porém, desde que o Tite assumiu, o jogador que mais cresceu no Flamengo foi o Everton Cebolinha. Justamente na posição onde o Bruno gosta de jogar. Então, assim, se a temporada começar agora, a hora que os titulares de fato forem a campo, com o Cebolinha mantendo o mesmo nível que ele terminou a temporada, vai ser complicado para o Bruno jogar ali, de largada, porque o Tite confia muito no Everton Cebolinha, e ele estava muito bem. E na direita, o Bruno não rendeu a mesma coisa. E tem agora o De La Cruz também. Então, assim, mesmo ele tendo esse tamanho todo, é preciso esperar para ver se ele vai ser titular nesse Flamengo, porque a concorrência é muito forte. E a outra coisa que me chama a atenção foi uma declarações do Felipe Luiz, quando se aposentou, e do Everton Ribeiro quando deixou o clube, porque o Flamengo perdeu 2 capitães. O Flamengo nas últimas temporadas vem perdendo os seus capitães por diferentes motivos. O Diego Alves acabou o contrato, saiu, o Diego Ribas acabou o contrato, se aposentou, eles eram capitães do Flamengo, eram 2 dos 3 capitães das Libertadores. O outro era o Everton Ribeiro e o Felipe Luiz, que não era capitão, mas era um tremendo líder. Então esses caras todos, nas últimas 2, 3 temporadas, deixaram o Flamengo. E tanto o Felipe Luiz quanto o Everton Ribeiro, ao falarem das novas lideranças, citaram a maneira que o Gerson voltou da França, em termos de ascensão dentro do grupo, e citaram o Bruno Henrique. E o Bruno sempre me pareceu um cara mais tímido, mais low profile, assim, em termos de se impor em vestiário, mas citado por esses 2 líderes como um possível capitão de fato para esse Flamengo, uma liderança. Inclusive na nossa imagem, na outra tela, é um Bruno Henrique capitão. A grua tá passeando e vai abrir. É um Bruno Henrique capitão. Então, assim, tô curioso para ver como o Tite vai... Aí, ó, a faixa no braço esquerdo. E o Tite gosta de rodar a capitania para estimular diferentes lideranças. E o Flamengo hoje é um grupo com poucos líderes em termos de idade tão estabelecidos, porque houve uma renovação. Acho que há um campo para o Bruno se firmar como um dos principais capitães do Flamengo para a temporada. Pois é, que coisa, né? Porque a gente não imagina que seja um perfil do Bruno Henrique ser um líder de elenco, mas ele pode estar se tornando, sim, esse jogador. Ele falou sobre o Gabigol, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, tá? Que é um Gabigol que chega com muita vontade nesse início de temporada. Mas vamos seguir o Sport Center, porque tem muito mais vindo pela frente. Daqui a pouquinho a gente vai falar... Vamos lá, galera. Eu vou falar aqui primeiro do De La Cruz, que foi apresentado oficialmente aí como novo jogador do Flamengo, vai usar o número 18, e ele disse: é um enorme prazer vestir as cores dessa grandíssima instituição. Foram muitíssimas complicações. A decisão sempre foi essa, de vestir essa camisa. Estar desse lado é um grande orgulho. Eles tomaram a decisão de querer contar comigo, contar com os meus serviços em todo momento. Eu sabia que me queriam aqui, disse De La Cruz. Braz foi, pegou o microfone e falou: o antigo clube, que no caso o River Plate, jamais quis sentar na mesa para ouvir qualquer tipo de proposta. Ele esteve toda a vida na seleção uruguaia, em todas as seleções de base. Ele é um jogador de Copa do Mundo, é campeão da Libertadores, é campeão argentino. É esse tamanho de jogador que a torcida do Flamengo merece. De La Cruz também falou sobre posicionamento em campo, porque fica a dúvida, como que ele vai jogar no time do Flamengo? E ele disse: em qualquer parte do meio campo eu me sinto confortável. É uma decisão do treinador de onde posso ajudar a equipe. Onde ele me colocar, tentarei ajudar a equipe com o meu melhor. Estava ansioso para me encontrar com os companheiros e com o staff. Tem muita gente trabalhando aqui. Com o passar do tempo, vou conhecendo todos. Esse é o ambiente que vamos trabalhar para conquistar coisas importantes. Pois é.
Mas não foi só coisa boa, infelizmente teve uma parte ali que o De La Cruz acabou ficando constrangido quando perguntaram para ele sobre a derrota do River Plate em 2019 para o Flamengo na final da Libertadores. O De La Cruz fazia parte do elenco do River Plate. A gente pôde acompanhar ali, eu pelo menos assisti pela Flá TV, que ele ficou muito constrangido, mas não deixou de responder, e ele disse: não gosto de perder nada, ainda mais uma final de Libertadores. O sentimento era de decepção. Nós nos preparamos para ganhar a Libertadores, mas não conseguimos. Foi uma partida parelha. Tá aí. Mas eu acho que a pergunta de fato não cabia, não. Estamos falando. A gente está em 2024, vai perguntar de 2019, mas enfim, quem sou eu para criticar pergunta de colega de imprensa? Vamos falar agora sobre Bruno Spindel, porque ele falou sobre jogadores que deixam de aceitar o Flamengo com medo de não jogar ou não querer disputar posição no time do Flamengo. Ele diz o seguinte, abre aspas, o elenco do Flamengo é muito qualificado. Tem jogador que a gente consultou que não quer vir para o Flamengo com medo de não jogar. Jogador tem medo de não jogar e não quer disputar posição com a Arrascaeta, com De La Cruz, Gerson e com outros atletas. A dificuldade às vezes não é só financeira, disse Spindel. E aí o Marcos Braz pegou o microfone e falou, teve um agora, há pouco tempo. E aí, obviamente, gente, ele não citou nome, mas vamos lá. Foi uma indireta para o Gustavo Scarpa. Eu não acredito que o Marcos Braz irá comentar sobre isso. Eu não acredito que o Bruno Spindel irá comentar isso, confirmando isso. O próprio Bruno Spindel deu uma risada ali de canto de boca, mas claramente, pelo menos na minha opinião, assistindo a essa entrevista coletiva, foi uma indireta para o Gustavo Scarpa. Recentemente o Flamengo sondou o jogador, não fez proposta oficial, isso tem que ficar muito bem informado, proposta, papel não foi feito, mas o Gustavo Scarpa nunca ficou animado em jogar no Flamengo, porque sabia que a possibilidade de jogar, de ser titular, era pequena. E lá no Atlético Mineiro, o clube que ele vai defender a partir de 2024, ele certamente terá mais chances, mais oportunidades em jogar no time titular, porque, obviamente, se a gente for fazer uma análise dos dois elencos, o elenco do Flamengo é muito mais qualificado, sobretudo na posição do Gustavo Scarpa atualmente. Então, indireta para o Gustavo Scarpa aí na entrevista coletiva. Spindel também falou sobre as negociações em andamento. Abre aspas. O Flamengo não vai pagar o preço errado. Existe o tempo, existe a janela. O quanto antes o atleta estiver aqui é melhor, mas a gente tem feito e faz tudo em conjunto com o treinador. Se eu preciso demorar um pouco mais para trazer o atleta, é óbvio que eu converso com o Tite. O principal é ser assertivo. Tem que ser atleta que sabe lidar com a grandeza do Flamengo. A pressão de ganhar domingo e quarta. Tem 3 nomes que todo mundo sabe que o Flamengo tem interesse. Léo Ortiz, Matias e Luiz Henrique. São negociações muito difíceis que estão tomando tempo e a gente vai trabalhar o melhor possível para ter o desfecho positivo. Pois é, as negociações estão travadas por conta de valores. O Flamengo não entrou em acordo ainda com o Red Bull Bragantino, o Flamengo não entrou em acordo com a Roma por conta do Vina e o Flamengo também não entrou em acordo ainda com o Betis pelo atacante Luiz Henrique. E também teve um momento tenso na entrevista coletiva porque os dirigentes do Flamengo desmentiram o Dorival Júnior. Em entrevista no fim do ano passado, Dorival Júnior afirmou que sua comissão técnica lá em 2022 para 2023 gostaria que o grupo se reapresentasse em 19 de dezembro daquele ano, após a parada da Copa do Mundo do Catar. Isso quando o Dorival ainda era treinador. E ele disse o seguinte: nossa comissão técnica não tem nada a ver com essa decisão e, pelo contrário, tinha uma opinião que foi externada em reunião após o título em Guayaquil. Nosso desejo era de que os jogadores se reapresentassem no dia 19 de dezembro. Realmente foi um tema com vozes discordantes e decidimos para bater o martelo após a definição da renovação, porém não abriria a mão desse retorno dia 19. E aí hoje, Braz e Spindel deram a versão deles, chamaram até o Dorival, falaram até, é mentira dele, presta atenção. Roupa suja se lava em casa. Tema que é tratado aqui dentro, a gente não coloca para fora. Já que ele colocou da questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele da comissão técnica voltar dia 19 de dezembro, afirmou Spindel. Braz pegou o microfone e falou, é mentira dele, no caso, Dorival Júnior. Logo em seguida, Marcos Braz foi questionado sobre a renovação de contrato do Gabigol. Para quem não sabe,
O empresário do Gabigol disse que já tem um acordo com a diretoria do Flamengo para renovar o contrato por mais 5 anos, com aperto de mão, ligação para os pais do Gabigol, dizendo parabéns pela renovação de contrato. Mas isso foi feito desde outubro e até então não foi assinado o novo contrato da renovação de contrato do Gabigol. E aí o Marcos Braz foi questionado e ele, pelo menos, ele desmentiu, negou o acerto. Após o título de 2022, a gente já estava na construção do novo contrato. Foram negociações difíceis que se estenderam e estão até hoje. Eu não vou falar da situação que está em curso. Ele tem 1 ano de contrato. A gente está conversando. Eu não vou me estender em relação a isso. Na parte esportiva, é redundância falar. Ele chegou questionado, mas deu super certo. É ídolo do Flamengo, eu tenho certeza absoluta que as coisas vão se resolver na hora que tiver que ser resolvido. O Gabriel vai estar aqui de coração, como ele já está. Qualquer tipo de questionamento dos empresários em que se está demorando mais ou menos, a gente vai resolver. Pois é, tá aí. Sobre Evander, Bruno Spindel foi questionado e ele falou: o que tem hoje, a palavra hoje, dia 12 de janeiro, é negociação com Léo Ortiz, Vina e Luiz Henrique. Hoje não tem negociação com o Evander. Então, a gente supõe que o Flamengo desistiu do Evander, porque dias atrás o Marcos Braz disse que tinha uma negociação em andamento que o Evander interessava. Inclusive, a gente trouxe as informações, não só eu, mas outros jornalistas que acompanham o dia a dia do Flamengo. O Flamengo formalizou uma proposta ao Portland. Inclusive, um dirigente do Portland confirmou a proposta e disse que negou a proposta e que não quer vender o Evander. E hoje o Bruno Spindel diz isso. Então, desistiram ou não estão falando a mesma língua. É óbvio que eles falam a mesma língua, então a gente supõe aí que o Flamengo desistiu da contratação do Evander. Outro assunto é que Santos não vai mais ficar no Flamengo até o fim de janeiro, como existia um pré-acordo. O Fortaleza pediu, o Santos também entende que é melhor ele viajar logo e ele já rescindiu com o Flamengo, vai se apresentar ao Fortaleza domingo. Ele já deve viajar para segunda, finalizar todo o imbróglio, toda a situação lá com o Fortaleza e assinar o contrato dele válido por 3 anos. Para finalizar o nosso vídeo, Thiago Maia. Os dirigentes do Flamengo foram questionados se o Internacional de fato tem interesse, se chegou alguma proposta, e eles confirmaram a informação que eu falei aqui. Até o momento, o Internacional não formalizou proposta. Se existe o interesse, está apenas no interesse com o jogador, conversando com o jogador. No Flamengo, nenhuma proposta foi feita. E eles disseram: do Inter não chegou nada. Parece que tem interesse pelo que a gente vê na imprensa. Mas oficialmente, especificamente do Internacional, não chegou nada. Então, essa, na minha opinião, foram as melhores partes dessa super entrevista coletiva que teve uma durabilidade de 2 horas. Eu fiz um resumão para vocês aqui. Gostaram? Não gostaram? O que vocês mais gostaram? Podem comentar à vontade, tá bom? Que a gente vai debatendo aqui no canal Vene Casagrande. Um beijo para vocês, um forte abraço, tamo junto e fui! Desde 2019, Bruno Henrique e Gabigol têm sido parceiros no Flamengo, formando uma das mais destacadas duplas de ataque na história do clube. No entanto, ambos os jogadores enfrentaram um período de menor destaque no ano passado, atuando como reservas para Everton, Cebolinha e Pedro, respectivamente. Em uma coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, o número 27 elogiou profundamente seu companheiro e assegurou que ele está totalmente concentrado para se destacar em 2024. Bruno Henrique comentou: "O Gabriel é um amigo de longa data. Compartilhamos momentos muito felizes juntos. Acredito que neste ano continuaremos fazendo o que sempre fizemos, dando o nosso melhor e conquistando títulos."
O Gabriel está extremamente concentrado, comprometido em nos ajudar novamente. O clube também está oferecendo todo o suporte necessário para ele. Tenho certeza de que ele será fundamental para nós neste ano. Durante a semana de retorno aos treinos do Flamengo, o clube compartilhou imagens de Gabigol nas redes sociais. Na internet, diversos torcedores elogiaram a forma física do camisa 10, observando que o atacante parece mais esbelto em comparação ao ano anterior. Vale destacar que o jogador compareceu ao Ninho do Urubu antes do término das férias. Além disso, o ídolo rubro-negro documentou alguns dos seus treinos na Bahia e em São Paulo nas redes sociais.